Olá, leitores da minha vida, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo de últimas leituras. E como eu estou leitora, a gente tem bastante livro aqui pra eu conversar com vocês sobre o que eu li, algumas mini resenhas sobre cada um deles, bastante coisa. E se você não sabe, esse vídeo é uma série, né? Todos os livros que eu leio eu falo aqui no canal, então tem uma playlist chamada Últimas Leituras, que você vai ver desde quando eu comecei no canal todas as leituras que eu já fiz. Então essa é a continuação do último que eu fiz, vou deixar todos os links aqui na descrição se eu citar algum vídeo. E aí, gente, é isso, porque vai demorar pra caralho aqui, entendeu? Então o primeiro que eu li em ordem, né, ordem de chegada, de ordem de leitura, depois do último vídeo, o livro que eu li foi este aqui, Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é um livro... E esse é um livro que eu li por causa do clube de assinatura aqui do canal. A gente tem um clube do livro e o livro que foi escolhido pra gente ler em conjunto foi esse aqui, que foi muito bacana. Eu não teria lido ele agora se não fosse pelo clube, e eu achei muito bacana, eu gostei muito desse livro, foi um dos melhores que eu li esse ano e super indico pra você. É uma leitura nacional muito bacana, vai falar sobre duas irmãs, elas vivem ali... Olha, quando eu li eu imaginei que era o interior da Bahia, só que pode ser o interior de Minas Gerais também. Fica meio ambíguo ali o negócio, entende? Então, tem essas duas irmãs que desde pequenininha elas sofrem, assim, um acidente, as duas juntas. E elas ficam muito unidas, uma fala pela outra, elas têm uma conexão muito forte. E vai contar a história dessas duas meninas. Elas vivem em situação de extrema pobreza, então... E o tempo que se passa, o livro é meio confuso, porque assim, ele não diz pra você exatamente onde que acontece e qual é o tempo que acontece. Mas vai contar a história dessa família, dessas meninas, e daí vai lembrar um pouco da avó delas, vai falar um pouco dos pais dela, um pouco delas, elas crescendo, o que aconteceu. E, gente, é muito interessante. O livro tem 3 partes, tem 3 personagens que vão narrar essa história. E eu achei muito bem escrito, eu achei muito bacana. É uma leitura poética, uma leitura muito... Gente, eu achei uma leitura realmente muito boa. Então eu super indico pra você, Torturado. Mexeu muito comigo. E tem partes, assim, muito, muito tocantes mesmo. Fala, e eu achei essa capa linda. São duas mulheres segurando a espada de São Jorge, que, gente, eu achei maravilhoso. E leitura nacional tá cada dia mais me surpreendendo, de verdade. Nossa, quando eu comecei a minha vida de leitora, eu tinha super preconceito de livros nacional. Hoje em dia, muitos nacionais que eu li são os melhores, assim, porque eu gosto de quem escreve em português, sabe? Escreve com a língua portuguesa, porque eu gosto do português. Tanto que eu não leio livro que não seja em português. Primeiro porque eu não sei, segundo porque eu também não faço esforço, porque eu prefiro ler em português. E alguém que domina a língua e escreve, eu acho, gente, fica sensacional. Pra mim, é incrível. E aí eu acho muito interessante porque eu sinto falta, eu acho que todo mundo sente falta de ler uma coisa que passa um pouco pela sua realidade. Às vezes a gente não percebe. Então, às vezes, quando a gente tá lendo um livro, por exemplo, esse aqui, ele fala algumas coisas que, por exemplo... Eu imaginei a minha avó falando desse jeito, sabe? Com esse sotaque, tipo, com um sotaque eu imagino na minha cabeça. Ou falar de algumas coisas desse jeito, algumas palavras que a minha avó usava e que eu não vejo mais ninguém usando. Coisas da nossa vida, coisas da nossa história, sabe? Que a gente não encontra, por exemplo, se a gente for ler livros dos Estados Unidos não vai falar sobre a nossa realidade aqui, sobre os nossos avós de verdade. Então, como é um livro brasileiro, eu acho que muita gente pode se identificar um pouco ou pode vislumbrar coisas que... né, são familiares pra gente, brasileiro aqui. Então, belíssima essa história, gente, super recomendo pra vocês. E aí, logo em seguida, gente, eu li um livrão pra caralho, que esse aqui foi demorado, foi Pachinko. Pachinko é um livro sul-coreano, então, da Min Jin Lee. Eu li na edição da Intrínsecos. E é um livro que ele vai falar também sobre história de família. Esses 2 livros pra mim foram muito interessantes porque foi 2 histórias de família. Então foi, tipo, contou desde da criança até dos mais velhos, assim. Foi contando a história dessa família. Só que aqui no sul da Coreia... Aqui, as pessoas saíram do sul da Coreia. Na época era só a Coreia. Não tinha divisão de norte e sul. E eles saíram da Coreia, foram pro Japão porque tava bem naquela situação de final da Segunda Guerra Mundial. E aquela coisa de... Porque ultimamente eu tô lendo muito mais, eu tô me interessando mais por ler, né? Ler livros que falam sobre o Extremo Oriente. Então, livros da China, do Japão, da Coreia principalmente. E aqui a gente vai ver um pouco mais sobre a história da Coreia, que eu nunca tinha aprendido, nunca tinha visto. Então, eu fiquei sabendo que o Japão colonizou, teve uma parte que ele colonizou a Coreia. Então, ele meio que... A Coreia foi domínio do Japão, então os coreanos eram completamente... menosprezados pelos japoneses e viviam em situação assim que de
terrível. O japonês invadiu a Coreia, a economia tava cagada, e ele estava numa guerra e, nossa, foi horrível. E daí vai falar sobre essa família que sai da Coreia e vai pro Japão pra tentar buscar uma vida melhor. E vai contar nas gerações essas pessoas que viveram ali e o conflito delas de serem pessoas que saíram da sua terra natal e não pertencem na terra que eles estão. E também eu acho que não pertence à terra que eles saíram, nem na terra que eles estão, e é um negócio assim, sabe? Essa coisa fala muito sobre pátria, fala muito sobre família, fala muito sobre vida, e tem essa característica da cultura japonesa, principalmente do meio do livro pro final. E eu gostei muito, eu fiquei muito emocionada. Eu li ele em live, eu terminei a live meio chorandinho, porque eu fiquei muito emocionada, porque eu fiquei pensando em coisas que eu não tinha parado pra refletir, tipo as histórias que se perdem ao longo da vida, sabe? Histórias que... Porque tudo vai desmoronar uma hora ou outra, mas assim, as histórias que a gente perde, as histórias sobre os nossos antepassados, tipo, quem que era seu bisavô, seu avô, a história, às vezes a gente pode saber a história do avô, da mãe, etc, mas a gente realmente não sabe exatamente o que aconteceu, cada ponto que eles sofreram, tanto que eles lutaram pra gente estar vivo hoje. E são histórias que vão se perdendo ao longo da vida, ao longo do tempo, porque... Nem tudo se passa pra próxima geração, nem todas as memórias se passam, e eu fiquei muito chorandinho por causa disso, sabe? Então, essa história, por exemplo, de uma personagem aqui, se não tivesse no livro, provavelmente as pessoas iam esquecer dela, esquecer que ela existiu e esquecer das lutas que ela batalhou. Então, chega um momento que até as pessoas que conheciam ela iam morrer e não iam saber um pouco da história dela. Isso foi muito triste, foi uma coisa pesada aqui de mim. E aí foi isso que eu imaginei um pouco dessa história, mas eu achei bem legal. Indico pra vocês Pachin, que é um livro grandinho, mas é bem legal. Aí, antes de tudo, gostaria de convidar pra comprar na minha loja. Eu tenho uma loja de papelaria muito linda, eu faço tudo com muito amor e carinho. Em breve vai sair cadernos específicos para estudos, então com airô e tal. Então vai ter coisas novas na loja. E compre lá, o link sempre fica aqui na tela e ali na descrição. Então dê uma olhadinha na minha loja. Siga a minha loja no Instagram também, porque tem muita postagem muito bacana, beleza? E aí eu li Morra Amor, da escritora argentina. É uma editora nova. E, gente, esse livro aqui, ele é meio maluco, de verdade. Foi um dos, assim, mais... que exigiu interpretação da minha parte. Eu acho que eu ainda não entendi tudo dele, porque a escrita dele é muito frenética, é fluxo de consciência total, e às vezes a personagem, ela tá delirando, ela tá imaginando, ela tá contando real, e você não sabe o que tá acontecendo. Então não tem marcação de diálogo nenhum, não tem e daí tem vezes que você entende, né, o que é diálogo, o que não é, mas tem vezes que você não faz ideia do que ela tá pensando, o que ela tá falando, o que tá acontecendo, onde que ela tá, o que aconteceu, porque é muito frenético. Então vai falar sobre essa mãe, obviamente ela tem depressão pós-parto. Ela tá vivendo o que a gente chama de maternidade compulsória, que é quando você tem filhos mesmo você não estando apto pra criar uma criança, e você tem porque a sociedade, enfim, várias coisas externas influenciam, e acontece também, né? E aí ela tem esse filho, e ela tá casada, tem um marido e tal, e é uma história que eu já vi anteriormente, mas desse tipo de escrita aqui foi a primeira vez. Então ela tá... Gente... Olha, a mente dela tá completamente desequilibrada, tá completamente instável, então ela vai passar por esse processo o livro todo. A pressão que as pessoas jogam por cima dela, a pressão dela mesma, como ela lida com tudo aquilo, porque tem muita gente que acredita, né, que só porque você tem um filho, a partir do momento que você é pai, você foi abençoado por Jesus Cristo e você é a parte santo agora, então você vai saber tudo como cuidar de uma criança e como realmente, né, ser uma mãe perfeita, só que não, né, tem gente que tem mais facilidade que outras pessoas, tem gente que tem predisposição a ser outras pessoas, e existe tal da maternidade compulsória, e esse é um livro que vai falar sobre isso. E ele é bem complicado de entender, então eu não indico pra todo mundo, tá, porque ele gente, de verdade, ele é um livro meio complicado de entender, tem partes ainda que eu acho que eu não entendi. Mas tá aí, foi uma experiência muito interessante, uma escritora argentina que fala sobre um tema que eu gosto, né, tal, mães, etc. E aí logo depois eu li É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, que é um livro que muita gente tinha falado. Eu comecei a ler e não tava entendendo absolutamente nada, eu falei, Jesus Cristo, pra onde que vai? Só que eu pedi explicação pra algumas pessoas que já tinham lido esse livro, porque ele é um livro de... Ele é um livro de ficção, escrito de uma forma muito poética, e o foco dele é o relacionamento de duas meninas que vão trocar cartas, e esse sentimento delas, essa relação delas vai evoluir através das cartas. E como plano de fundo, elas estão no futuro, e assim, tem um monte de coisas, não vou dar tanto spoiler, porque talvez você quer ler sem saber de muita coisa, e descobrindo conforme a história. Eu preferi conversar com pessoas, falar, gente, o que tá acontecendo aqui? Qual é o background dessa história? Como é que é esse mundo? Como é que são essas meninas? O que tá acontecendo?
porque é realmente um pouco complicado de você entender logo de cara, assim. Tem muita gente que não entendeu, muita coisa que passa despercebido, porque o foco mesmo são as cartas, não é o mundo, não é futuro, não é viagem ao tempo, não é nada. É as cartas, o sentimento delas. Você não vai saber nem quem que elas são, como elas são, o que que acontece, se essa guerra tá acontecendo por quê, pra onde que vai, de onde que vem, nada. Você vai saber as cartas, o sentimento delas, porque esse é o foco do livro. E quando chegou no final eu entendi muito, eu achei muito bacana. Eu gosto desse tipo de escrita que é mais poética, sabe? Então, o sentimento delas foi construído de uma forma muito legal, então você sente, assim, o que elas estão sentindo, e elas meio que dando indiretas e jogando aquelas coisas, aquele tipo de começo de relacionamento, e foi muito bem feito o relacionamento delas, eu achei muito bacana, e a forma como eles juntaram viagem no tempo aqui eu achei bem legal, eu me agradei bastante. E é um livro curtinho, gente, ele é muito, muito rapidinho, eu demorei um pouquinho mais pra ler por causa disso, mas ele é isso, sabe? Ele ganhou alguns prêmios, ele tá bem hypado, mas eu gostaria de avisar vocês realmente, porque ele não é pra todo mundo. Então, assim, se você gosta de uma história mais explicada, uma coisa assim que não seja tão poética, uma coisa que foque no mundo inteiro, você quer saber tudo, não sei o que, detalhado, não é pra você. Esse livro é curtinho, ele vai falar sobre sentimentos, e é isso. E vai ter viagem no tempo e coisas assim. Então, é isso, é bem com o plano de fundo. Inclusive, depois que eu tava lendo esse livro, eu descobri que eu tinha escrito uma história meio que parecida nesse sentido, sabe? Do tipo, vamos escrever uma coisa por partes pra falar sobre a evolução de um relacionamento de um casal e que tem um plano de fundo de guerra e coisa assim, só que não é o importante, o que importa é o sentimento deles, é como eles veem uns aos outros, como o que eles sentem como casal. E aí é mais uma coisa daqui, essa base, essa premissa, claro que é completamente diferente, todas as coisas, etc. Mas eu achei interessante, e aí, né, foi uma experiência muito bacana. Então esse aqui foi mais uma leitura também. E aí o próximo, eu li também por uma leitura, né, a última leitura que a gente fez no clubinho do livro, né, se você quiser assinar meu canal, né, tá ali na descrição, ali seja membro aqui que você ajuda demais o canal, a eu me manter aqui e continuar produzindo conteúdos gratuitos pra vocês. E aí vocês vão ter um bônus, né, porque é conteúdos exclusivos e tal, tem bastante coisa legal. E aí a gente leu Querida Combine, né, pra outra reunião do Clube do Livro. É uma por mês, né, no caso. E aí eu deixei acumular esse vídeo e tal. E essa foi uma releitura minha e dessa vez eu marquei. Dessa vez eu rabisquei, dessa vez eu escrevi, dessa vez, nossa, eu falei um monte de coisa pra mim mesma. Eu achei muito legal essa experiência, porque quando eu li a primeira vez, eu não sabia que eu ia gostar tanto assim, sabe? E aí agora na releitura eu sabia que eu ia gostar, então já foi uma coisa que eu não tinha marcado nada da primeira vez que eu li, então nessa releitura eu já fui marcando tudo. E é uma história curtinha, dá pra ler em um dia, Querida Combine, né? Eu falei muito dele ano passado. Fala sobre uma vendedora do Japão, que ela tem 36 anos e ela trabalha numa Combine, que é tipo uma loja de departamento, e o trabalho que ela trabalha é temporário. É mais ou menos o que a gente, aqui no Brasil, como a gente encara, por exemplo, trabalhar em fast food, sabe? Trabalhar no McDonald's, coisa assim. E ela ama o que ela faz, ela gosta de estar ali, é o único lugar que ela sente pertencendo a alguma coisa. É como se fosse uma religião que ela entrou ali, a Combine, que só ela faz parte, porque as outras pessoas também não veem o que ela vê. Mas existe a pressão social do que ela tá fazendo. Esse livro fala muito sobre isso, sobre essa pressão social, sobre a sociedade como um todo tentando tirar qualquer e toda coisa que seja anormal, que seja um pouco estranho, um pouco fora da curva ali. Então, a personagem aqui do livro, ela, desde o começo a gente sabe que ela tem um problema, que ela não consegue desenvolver uma personalidade. Ela também não foi, todas as vezes que ela tentou manifestar pensamentos próprios, ela foi extremamente repreendida porque ela não entendia muito essas normas sociais, assim. E aí ela conseguiu se encontrar no mundo, aspas, né, agir de uma forma que é, né, mais normal, com a ajuda da irmã dela e tal. Só que chegou num ponto que ela tem 36 anos, ela não é casada, ela não tem filha, ela trabalha na Combine e as pessoas começam a pressionar muito ela. Então tem uma parte que ela fala assim, nessa semana me perguntaram 14 vezes por que eu trabalho aqui, se eu tenho marido, se eu tenho filho, coisa assim. Então a sociedade pressionando as pessoas pra seguir determinados comportamentos, pra fazer parte da sociedade, pra contribuir socialmente, entendeu? Se você não faz determinadas coisas que a sociedade vê como contribuindo pra todo mundo, ela vai
né, bater muito forte em você. Ela é uma personagem muito peculiar porque ela não sente raiva, ela não sente nojo. Ela é como se fosse meio com um robô, sabe? Uma inteligência artificial ali, vivendo no mundo e tentando ser humana, sabe? É isso que ela vai falar o livro inteiro, ela tenta ser humana. Então ela tem umas coisas bem diferentes ali. De novo, né, foi uma releitura que, né, eu cravei ali 4 estrelas, favoritado. Ai, é muito bom você reler um livro e você gostar dele de novo, né? É ótimo. E aí depois eu li Terra Faminta, que foi um livro que eu li, que era pra ser um publi, né? Mas aí eu desisti do publi, que era pra ter feito uma resenha, mas aí eu não achei que não era o caso. Porque é um livro de terror. Ele é o mesmo escritor que escreveu Loney. Eu tinha Loney, eu passei pra frente, porque eu não vi muitos elogios do livro, eu também, né? E esse aqui, gente, é um livro curtinho, que tem ilustrações de terror. Ele é muito... Olha só, espaçamento das linhas. Ele é muito, muito rápido, tipo uma leitura muito rápida. E vai falar sobre um casal que vive numa casa bem velha e o menino morreu. Então, desde o começo, o filho deles de 5 anos morreu e eles estão lidando com esse luto, com essa morte dessa criança. E daí eles começam a lembrar que a criança não tava muito bem, assim, antes de morrer. Falam que ela tava meio desequilibrada, ela agia de uma forma esquisita e essa casa é meio estranha. E aí o pai e a mãe estão agindo, né, cada um da sua forma no luto. Então é um livro que tem elementos de terror, como eles vão tentar entrar em contato com o espírito do menino. E também tem uma figura diabólica, demoníaca, assim. Só que eu não gostei, né, não achei muito bom, assim. Eu achei, tipo, muito mais do mesmo. E eu não gostei da forma como o escritor criou os personagens, assim, como ele foi construindo esses personagens. Pareceu que eram robôs, assim, tipo, bonecos de massinha que vão seguindo pra chegar no final, sabe? Eles não pareciam ter aquela coisa mais humana, mais tridimensional. E eu também não gostei de como ele tratou a personagem feminina. Então o livro é narrado pelo pai. E daí ele fica falando que ela é exagerada, que ela tá histérica. E assim, gente, eu não tenho mais saco pra isso, sabe? A história em si, tipo, não que seja horrível, não é ruim, mas eu não me interessei muito, não. Chegou no final e eu fiquei, é isso? Beleza, então. Então leiam vocês pra tirar suas próprias conclusões. Se você gosta de um livro de terror, se te interessa, é um livro muito bonito. Mas pra mim não foi, sabe? Teve coisas interessantes, mas não sustentou. Sabe? Prometeu e não sustentou, e aí foi bizarro, mas tem umas coisas bizarras aqui no livro. Se você gosta de terror, talvez seja pra você. E por último, mas não menos importante, eu li Malibu Renasce, né? O livro que todo booktuber influenciador literário recebeu pra ler antes do tempo, a prova antecipada. E eu li esse aqui, foi muito rápido, porque a Taylor Jenkins Reid, ela escreve de uma forma muito gostosa de ler, quando você vê já acabou, sabe? Parece uma fofoca, parece que ela tá contando uma fofoca sobre celebridades que nem existem, mas tipo, é tão real assim que parece que existem. E esse livro aqui eu vou confessar pra vocês, eu achei ele legal, mas Daisy Jones e Evelyn Hugo são melhores que esse. Esse aqui ele fica em terceiro lugar dos livros que eu li de 3. Porque é o seguinte, ele fala sobre coisas interessantes, então a gente tem essa família que sofre por vários motivos, então tem vários dilemas, várias coisas ali. Então tem gatilho pra vícios, alcoolismo e drogas, tem, né, muitas cenas assim. E aí vai contar a história desses irmãos. E tem um personagem aqui, o Mickey Riva, que não sei se vocês sabem, ele apareceu em Evelyn Hugo, eu não vou contar como ali, mas ele apareceu brevemente num capítulo ali, rapidinho. E ele tá aqui e vai contar a história dele e da família dele, né, dos filhos dele e tal. E eu gostei muito da personagem principal, da Nina, pra mim ela é a personagem principal, e vai contando muito sobre esses filhos. Então eles são em 4 e vai contando, né, ponto de vista de cada um, e vai contando, né, do que aconteceu desde quando eles nasceram, como é que foi o Mickey encontrando a mãe dessas pessoas, e daí eles casando e tendo filho, lá. E o Mickey é tipo um astro do rock. Eu acho que ele imagina. Eu acho que a fama dele aqui no universo do livro se iguala, sei lá, o Elvis Presley, sabe? Um negócio. Ele é muito, muito, muito famoso. E daí essas crianças, como é que foram crescer, ser pai desse astro do rock e tal. E é um livro que ele vai intercalar o passado com o presente. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas vão lembrar, vai contar o que aconteceu antes, eles acordou num dia pra esse dia que tem a festa, que é a maior festa que tem ali em Malibu, que vai ter, nossa, vem um monte de ator famoso, um monte de gente famosa, aquela coisa que vem um monte de gente famosa em Hollywood mesmo. Então é a festa é a festa do ano que, né, acontece muita coisa, tem muito bafafá, nananá. E assim, uma coisa que eu senti nesse livro foi que às vezes a autora perdeu um pouco a mão
em contar umas histórias aleatórias, sabe? Então, por exemplo, tava acontecendo, chegava a hora da festa, da gente saber o que tava acontecendo na festa, ela ficava contando de personagens ali da festa que não tinha realmente propósito pro fim da história, sabe? Eles estavam ali realmente pra encher linguiça, pra dar essa ideia de, nossa, gente muito famosa, Só que assim, eles não tinham papel na história, eles só estavam ali pra realmente capítulos pra encher linguiça. Isso só me dando uma canseira um pouco, porque os capítulos dos personagens principais eram um pouco rápidos, né? Porque ela escreve de uma forma bem dinâmica, então você vê, você já passou. E é um livro realmente muito gostoso, muito confortável de ler. Então, se você tem uma ressaca literária, eu acho que essa é a autora principal pra você tentar sair de uma ressaca, porque ela oferece romance, ela oferece história, ela oferece fofoca, ela oferece um monte de coisa. E assim, é muito gostoso de ler os livros dela. Mas a festa, eu tive umas ressalvas. Chegou um momento que eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho que teve coisas absurdas demais que aconteceram pra chegar ao fim, sabe? Como se fosse filmes de Hollywood mesmo, que uma coisa muito aleatória chega pra resolver todo o negócio e coisas muito absurdas vão surgindo. E é muito... é muita sorte do raio cair no mesmo lugar, sabe? Várias vezes. Chega um momento que você fica... Então tá, sabe? Um pouco a descrença, tem que deixar a descrença de lado pra você seguir com a história e continuar mergulhando na história, acreditando que aquilo é real. Eu achei que faltou um pouco disso, ficou um pouco história de sessão da tarde, sabe? Do que o normal, porque os outros dois livros, elas trouxeram sempre uma coisa um pouco mais real, ela discutiu coisas pesadas, e ela falou... Aqui também, só que aqui ficou um pouco mais de sessão da tarde do que dos outros livros dela. Por isso que eu não gostei tanto assim, eu gosto mais de quando ele tem essa carga mais real do que mais fantasias, assim, de coisas mirabolantes do mundo. Então eu gostei, mas 3 estrelas ali, mais ou menos. Um pouco a mais, 3,5 estrelas, eu acho. Enfim, é isso. Essas foram as minhas leituras. Eu quero saber de você, o que vocês acharam? Vocês leram algum livro desse? Vocês gostaram? Escreva ali nos comentários. Não esquece de ver os links ali, se você quiser me seguir em alguma rede social e tal. Não esquece de conferir a minha loja, beleza? Então é isso, gente. Beijão pra vocês e até o vídeo que vem.